Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma mesa, mais um bate-papo aqui no nosso Festival Fibra. Nós queremos agradecer aqui, em primeiro lugar, a presença de cada um de vocês que estão conosco aqui e em todos os outros eventos promovidos pelo nosso festival. Agradecer à Sarau, Agência de Cultura Brasileira, pela realização e também pela idealização, especialmente a Andréia Alves. Eu sou Alfredo Delpenho, sou um dos curadores ao lado do meu querido amigo Marcelo Caldi, e nós estamos aqui hoje para um bate-papo com duas convidadas extraordinárias. E eu vou começar aqui apresentando uma delas, que é a Michelle Muri. Michelle Muri. Peraí, deixa eu começar de novo, tá? Falei tanto do nome da Michelle. Dani? Manda brasa, começa aí. Sim, tô aqui. Tá bom, só para dizer que eu vou começar de novo, tá? Não, tranquilo, só dá um tempo, aí você começa. Então tá bom, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos à nossa mesa de bate-papo aqui no Festival Fibra. Obrigado, em primeiro lugar, a vocês pela presença, não só nesse encontro, mas também em todos os outros programados pelo nosso festival. Eu sou Alfredo Delpenho, sou um dos curadores ao lado do querido Marcelo Caldi. Seja bem-vindo aí, Marcelinho. E aí, querido, tudo bem? Bem-vindos todos. Isso aí, hoje nós vamos receber para esse papo duas convidadas especialíssimas, e eu vou começar aqui apresentando uma delas, Michelle Muri, que é produtora com 22 anos de carreira. Ela é coordenadora da Casa Natura Musical em São Paulo, e a Michelle também faz parte do time de educadores do projeto Sementes. Ela é profundamente engajada nas discussões também sobre racismo, feminismo e inclusão na cultura. E o projeto Sementes, ele é um projeto também de caminhos para uma produção mais diversa, que oferece capacitação e produção e gestão cultural para artistas e produtores não brancos de maneira gratuita e acessível. Marcelo, apresenta a nossa outra convidada. Nossa outra convidada de peso aqui. Hoje essa conversa vai ser muito legal, né, Alfredo? Então, nossa outra convidada é a Maria Tereza Madeira, uma das mais celebradas pianistas brasileiras, que tem 42 anos de carreira e tem mais de 30 discos lançados e inúmeros projetos relevantes construídos. Entre eles, a gravação da obra integral de Ernesto Nazaré para piano. Bem-vinda, Maria Tereza, bem-vinda, Michelle Muri, queridas amigas, parceiras já de tantos anos. Isso aí, eu vou começar aqui falando com a Michelle, é, perguntando como é que começou essa sua trajetória como produtora, né? Eu me lembro que acho que a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho foi naquela época chamada revitalização da Lapa, em que você trabalhava com o grupo Casuarina, mas queria saber como é que começou essa sua trajetória. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, numa mesa do Fibra, junto à querida Maria Tereza, que eu já acompanho e admiro há tantos anos, e os meus amigos, né, Alfredo e Marcelo. Então, estou super em casa. E eu queria pedir licença para fazer uma rápida audiodescrição aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, eu sou uma mulher negra de 42 anos, eu estou com meu cabelo preso, usando brinco, colar, macacão azul. Estou no meu escritório, que tem um fundo com uma parede verde, alguns quadros atrás, uma planta e duas estátuas aqui. E voltando à pergunta do Alfredo, bom, eu comecei muito jovem, né? Eu admirava muito, eu curtia muito música brasileira, então eu ia em shows naquela... Antes da revitalização da Lapa, teve um boom do forró universitário aqui, né? Marcelo fez parte de vários grupos, enfim. Então, a gente admirava muito os compositores, uma nata de uma produção cultural efervescente no Rio de Janeiro e fora do Rio também, e comecei a me interessar muito por produção. Comecei produzindo um evento super pequeno, um forró aos domingos, e a partir daí conhecendo músicos, artistas, e me lancei, né? Virei uma empresária, eu acabei cuidando de gestão de carreira, fazendo projetos artísticos diversos, fazendo turnês nacionais e internacionais. E, ao longo desses anos, eu também desenvolvi um trabalho junto a equipamentos culturais. Eu trabalhei na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e hoje estou à frente da coordenação artística da Casa Natura Musical, né? Então, foi uma trajetória aí de
ao longo desses 22 anos de muita luta, né, de muita batalha e de muito entendimento do meu espaço e do meu lugar enquanto uma mulher preta, à frente desses movimentos todos, né, tanto da gestão de carreira de alguns artistas quanto dos espaços. Então, eu acho que foi isso. Assim, fui motivada pelo amor à música e fui me encontrando nessa necessidade de trazer pautas e discussões muito importantes para a nossa sociedade. Que beleza. Queria passar aqui a bola para a Maria Tereza, para a gente começar um papo aqui com ela também. Maria Tereza, você tem música na sua história familiar, né? Sua mãe tocava sanfona, que eu sei. Eu não sei se a música ela existia de maneira amadora, se você tinha alguém profissional dentro de casa, mas como é que foi a tua trajetória no piano e no aprendizado musical? Conta um pouquinho para gente. Bom, primeiro queria dar um amor para todos, para todas, e dizer que eu acho esse tipo de bate-papo muito importante, né? Porque eu aqui com duas pessoas queridas, Alfredo, Marcelo, e reencontrando aqui a Michele, né? Tendo prazer de ter conhecimento dessa trajetória dela tão bacana, assim, tão engajada, né? Eu fico muito feliz, assim. Eu acho que eu já sou quase 20 anos mais velha que a Michele, mas a gente acompanha. Eu acho que, como eu trabalho também numa universidade pública, eu tenho essa chance assim de acompanhar os eventos que se transformam, né? Que surgem, que modificam. Então a gente fica sempre de olho no que está acontecendo, graças aos alunos, né? Que eles não têm ideia o quanto eles ensinam para gente. Então eu costumo dizer que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto da vida acadêmica como eu gosto, porque eu acho que é um enriquecimento e não tem nada de conflitar com a vida artística no palco. Uma coisa vai ajudando a outra, então eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter essa coisa multifacetária, assim, né? E com vocês aqui, que somos todos do mesmo calibre, assim, de ter multitarefas e de ter muitas capilaridades, assim, na vida profissional. Eu gosto muito disso. Bom, respondendo à pergunta do Marcelinho, a minha mãe tinha um irmão, né? E minha avó tinha 20 anos quando veio com os 2 filhos para morar no Brasil. Se casou com 16, com uma pessoa muito mais velha, veio de navio. Então, foi parar em Nova Iguaçu. E aí, minha avó, ela fez questão que os filhos estudassem, né? Que minha avó, além de ter perdido a mãe no parto dela, que era uma mágoa enorme que ela tinha de não ter conhecido a mãe, ela quis ser aquela mãe que ia prover a educação, não só o amor, o carinho, o afeto. Então, meu tio se formou médico e a minha mãe se formou em música, pelo Conservatório Brasileiro de Música. E foi discípula do Mário Mascarenhas. Aprendeu acordeon, foi professora de acordeon e se especializou em educação musical também, com a primeira esposa do Francisco Mione. Então, foi o lar que eu nasci, foi a minha mãe, com os 2 pés na música, e como Nova Iguaçu tem a questão do trajeto, minha avó falou, vamos fazer uma escola, vamos ver o que dá, vamos fazer um espaço. E minha mãe teve uma escola de música durante 47 anos, de música e dança em Nova Iguaçu. Então, eu sou fruto disso, né? Então, na barriga, ela disse que dava aula de acordeon assim, porque a barriga era enorme. Eu, que hoje em dia tenho 50 quilos, 1,5 metro mais ou menos, nasci com 4 quilos. Não adiantou nada, né? Como vocês podem reparar. Mas ela falava que dava aula de acordeon assim, até o final da gestação. Então,
esse envolvimento com a música foi uma coisa natural, porque a minha casa e a escola tinham os fundos que se comunicavam. Então a gente ouvia música o dia inteiro. A minha casa dava de frente para uma rua e a escola dava de frente para outra. E aí eu comecei não sei, eu comecei a viver música. Então, com 2 anos, eu subi no piano e toquei. Olha a cabeleira do Zezé, porque eu tinha 2 anos, porque era o Carnaval de 1963, que eu só faço anos em outubro, então eu tinha 2 anos. Aí ficou aquela comoção, né? Menina, recebeu alguma coisa, sei lá, é de outro planeta. Ou seja, eu comecei a tocar piano assim, né? E aí fica aquela coisa, leva na televisão, faz isso. Meu pai falou, não vai levar a lugar nenhum. Ela vai para a televisão na hora que estiver aqui, quando ela quiser, não sabe o que ela vai querer fazer, deixa ela tocando. Aí eu comecei a fazer aula de piano na escola da minha mãe, né? Mas eu tirei todas aquelas peças iniciantes, eu tirava de ouvido, de tanto ouvir, né? Eu ia com um caderninho, eu sentava, tocava, mas eu não lia nada, absolutamente nada. Com 5, 6 anos eu fiz o curso sem praticamente ler nada, era tudo no ouvido. Só que como eu gostava, eu fiz o curso técnico todo. Chega um lugar que você tem que fazer aula de teoria, de harmonia, e aí eu gostei muito daquilo. Aí eu comecei a ler de verdade. Então eu comecei na música assim. É, foi uma coisa que, sei lá, foi uma paixão, assim, minha eterna paixão, né? Eu casei com o piano, na verdade, né? Com a música, né? O resto foram as pessoas são parte da minha vida, né? Que foram parte da minha vida, mas meu casamento acho que foi ali, com 2 anos de idade, com piano. Então foi assim que começou, Que lindo. nesse ambiente musical, né? Que lindo. Graças a Deus. Muito, muito, muito legal. Tereza, que história é essa da sua mãe, hein? De ter uma escola durante tanto tempo em Nova Iguaçu, num polo distante da gente aqui, que vive na Zona Sul, no centro, né? Nossa, que maravilhoso. Eu Ô, posso fazer uma propaganda aqui? claro, manda ver. A minha mãe foi homenageada em 2016 ou 2017, acho que foi 2000, eu não me lembro exatamente, que a prefeitura, a Secretaria de Cultura fez um documentário, tá? No meu canal do YouTube tem um documentário sobre a minha mãe. Nossa, eu Ela vou foi, procurar. ela foi homenageada depois, né? Mas ela com certeza ficou em festa lá. E muito E desbravadora, né? um Numa época documentário. assim. E uma época, então, que ela era uma empresária. Minha mãe nunca foi dona de casa, né? E casou-se com uma pessoa que era apoio total, né? Meu pai era a paixão da vida dele. Então, ele era, eu falava que ele era o faz-tudo da academia, né? Da escola. Era meu pai. Ele trabalhava, mas ele era o faz-tudo. Então, eu acho que a minha mãe foi muito abençoada, até com o casamento, para poder fazer o que ela fez, e viver tantos anos felizes, né? Ela mesma, depois de viúva, ela falava: minha melhor época da minha vida foi quando eu estava casada com seu pai. Então, assim, foi uma história de vida muito próspera, eu acho, assim, em todos os sentidos, né? Porque ela é muito reconhecida. Esse documentário, assim, eu quase que eu me desmanchei em lágrimas, né? Tão bonito você trazer isso, né? Porque É, tantos exemplos que a gente vê por aí de situações em que homens estão cerceando as mulheres, né? E você vê o teu pai empoderando a sua mãe, colocando ela nesse lugar de realizadora, né? De correr atrás do sonho dela. Isso é muito bonito, isso é muito forte, né? sim, sim. Tanto que quando a academia acabou, ela falou assim: Nossa, eu me lembro do seu. Quem botou essas barras para as aulas de dança? O seu Nossa. pai que botou essas barras aqui, esse espelho aqui. Que depois a gente vendeu o imóvel. Mas também foi quando ela quis, né? Que as coisas foram mudando muito. E as escolas particulares realmente de arte sentiram muito. Então, antes
que a coisa virasse um pesadelo, eu falei, vamos fechar que tudo vai ficar na lembrança boa ainda, né? E foi isso que aconteceu. E então acho que é uma história que eu lembro com muita alegria, sempre lembro com muita alegria. E Tereza, seguindo nessa história da sua mãe, dessa herança que você tem em casa, você certamente encontrou seus desafios sendo mulher, artista e pianista no Brasil, né? Certamente você encontrou Sim. inúmeros desafios. Você pode falar um pouco deles? Olha, encontrei, mas se eu te disser que eu encontrei muito preconceito por eu ser do subúrbio, você acredita? Claro que acredito. Porque o subúrbio era mais longe do que hoje, né? Eu acho que a gente tem essa noção, porque tudo ficou mais próximo, né? Então, eu entrei muito nova para a faculdade, né? Entrei com 17 anos para fazer bacharelado em piano. E eu lá em Nova Iguaçu, eu me destacava, né? Porque eu tinha facilidade. Mas aí na faculdade é outra história, você se mistura com outras pessoas e aí você se dá conta de que o buraco é mais em cima, né? Então, mas eu também nunca me fui muito vaidosa com esse negócio, assim. Eu sempre falava assim, não, eu tenho que buscar mais alguma coisa, né? E o preconceito, assim, de ser do subúrbio, muitas vezes era pior do que eu ser mulher, porque eu falava, eu sou do subúrbio, mas, gente, olha, eu não passo necessidade, eu sou uma pessoa eu sou de família de classe média, minha mãe trabalhadora, meu pai, assim, eu tenho casa própria, né? Assim, eu não passei por nenhuma necessidade, graças a Deus, a gente até ajuda. Minha mãe era daquela que o aluno não podia, ela dava bolsa, entendeu? Então ela fazia o trabalho social dela ali quietinha, sabe? Para resolver as coisas, né? E, e assim, o que às vezes me incomodava era no próprio meio, né? Ter algumas pessoas que traziam à tona alguns alunos que estavam em ascensão, né? E como eu fui um pouquinho fora da curva, porque é o seguinte, quando eu entrei para a faculdade, foi que eu conheci outros instrumentistas de verdade, né? Porque basicamente lá no Nova Iguaçu era piano, violão, flauta doce, mas não tinha assim, tinha aula de dança, né? Eu também me formei em dança, mas não tinha assim aula de violino, de fagote, né? Porque era uma estrutura que não cabia. E a escola era um departamento do conservatório, né, brasileiro de música. E quando eu entrei para a faculdade, eu falei, gente, tem contrabaixo, tem tudo aqui, tem gente fazendo composição, tem... Aí eu me encantei, primeiro com os compositores ali, que eu conheci vários naquela época, que foi o Ripper, o Ronaldo Miranda, o Roberto Vittori, todos eles ali, né? E muitos outros, Pauchi. E aí eu comecei a tocar música deles. Eu falei assim, eu quero tocar música de quem está fazendo agora, né? E me encantei. E música de câmera, né? Então, quando eu tinha 20 anos, eu tinha colegas que já tinham tocado todos os estudos de Chopin, né? E eu tinha tocado todas as sonatas de flauta e piano de Bach, de Handel, todas. Então, assim, eu fui meio fora da curva, assim. E foi como eu comecei a trabalhar com música. Fui fazendo acompanhamento em música de câmera. A questão do solista veio assim, com mais ênfase depois, né? Apesar de que a minha estreia na sala Cecília Meirelles foi substituindo uma pianista que teve um problema de saúde e eu fui solista da banda dos Bombeiros. Eu também tenho sorte, né? Então, a primeira vez que eu toquei na sala foi para a sala lotada, tocando a Rhapsody in Blue, porque eu estava estudando. Meu professor Alimonda falou, olha, tem um concerto na sala e assim,
teve um problema, a pessoa adoeceu, você está tocando. Eu já tinha ganhado um concurso para tocar com a orquestra da escola, mas eu toquei primeiro na sala. Não. Aí, quando eu entrei, eu devia ter 19 anos, 20, devia ter 20 anos. Eu falei, gente, nunca pensei de entrar aqui assim no palco pela primeira vez assim, né? Jamais pensei. Então assim, por isso que eu me sinto muito privilegiada, mas foi tudo meio fora da curva, porque eu gostava de música brasileira, eu queria tocar música de quem fazia agora. Sempre gostei de música popular, porque sempre toquei de ouvido, né? Então, adoro samba, sempre gostei de samba, sempre gostei de carnaval, essas coisas todas. Então, o perfil daquela pianista erudita não tinha, né? E ainda por cima do subúrbio é coisa demais, né? É demais. É demais. Então, assim, tem essa coisa que para mim foi bem forte, assim, mais do que as outras coisas. Que bacana, Tereza, ver você falar isso, principalmente de ver que muito dessa trajetória foi a partir da sua escolha, assim, né? Disso de você falou de tocar aqueles compositores e não necessariamente o que seria a trajetória comum, né? Você não se forçou, você estava muito atenta à sua própria relação com aquilo que estava acontecendo, no seu desejo. Nossa, que bonito ouvir essas coisas todas. E, Michele, eu ia te perguntar o seguinte, né? A Tereza falou dessa relação de ser do subúrbio, e muitas vezes a gente não tem, né, nem noção do nosso lugar de privilégio, no meu caso, assim, né? E do quanto também do privilégio dos que cercam a gente. Então, isso que você falou, que você começou admirando esse pessoal naquele movimento forró universitário, e que a gente observa ali que ainda era, quer dizer, não só ali, né, mas todas essas situações assim, os privilégios, quando a gente começa a observar, vão ficando muito claros, né? Então, eu queria saber contigo quando que você passou a ter consciência dessa relação é, da facilidade de acesso aos espaços, dos privilégios, especialmente dos brancos, especialmente dos homens brancos, né? E quando que você percebeu também que você poderia ser um agente no sentido de, nessas discussões sobre essas pautas como racismo, feminismo, inclusão, como que você quando que você percebeu que você poderia ser um agente modificador nesses espaços de privilégio? Olha, Alfredo, é muito curioso, assim, porque eu percebi isso desde muito cedo, porque, ao contrário da Maria Tereza, eu fui nascida e criada na Zona Sul do Rio de Janeiro, sou carioca, com uma série de privilégios de uma classe média, leia-se pobre, né? Porque classe média, todo mundo deveria saber que num país de miseráveis é pobre, mas que, né, tem condições mínimas, né, de sobreviver e de viver enfim, tive acesso a uma educação plena, pública. Eu estudei no Colégio Pedro II, um colégio incrível, federal, um ensino riquíssimo, que tirava a gente da zona de conforto, né? Não só com um aprendizado normal, mas com a provocação de pensar fora da caixa, né? Do que era proposto ali na escola. Então, eu percebi muito cedo que eu, como uma menina preta da Zona Sul, era vista como branca. E tinha alguma coisa muito errada nisso, né? Para certos grupos, eu passava como, não, você não é negra, você é moreninha. Então, assim, não, gente, não sou moreninha, né? Então, a minha luta já começou desde cedo, tentando, dentro dos meus próprios grupos ali de escola, faculdade, bairro. O Rio de Janeiro, para quem conhece, sabe, né? Tem um limite muito curto, o nosso recorte geográfico está ali. A gente tem a periferia, tem a construção das comunidades na Zona Sul, é tudo muito próximo, né? A gente acaba não percebendo no dia a dia como se constrói o racismo no Rio de Janeiro. E isso é muito interessante, porque quando eu me mudei para São Paulo, que já tem uma outra geografia, né? Os pretos já ficam à margem, né, em São Paulo, isso me provocou muito também. Eu entendi que o racismo é muito forte, é muito real. Eu não tinha essa percepção. Então, é óbvio que eu já trabalhava isso desde o princípio. Eu, inclusive, trabalhei com muitos grupos de homens brancos, heterossexuais, em que eu pude trazer a minha perspectiva e ser ouvida e ter aliados que eu tenho até hoje. Vocês são meus aliados até hoje, inclusive, né? Mas quando eu me mudei para São Paulo, eu percebi as nuances tão cruéis que existem na condição do racismo, né?
Eu acho que eu vivia numa certa bolha no Rio de Janeiro justamente por estar na Zona Sul, numa área de privilégio, que eu sempre nasci e fui criada, né? Então, a partir disso, eu me movimentei para que eu pudesse ampliar as minhas visões, trazer os meus propósitos de inclusão para dentro, não só dos meus projetos, mas para os espaços que eu estivesse, enfim. Ou até mesmo quando eu abri uma empresa, uma consultoria, né, a Alfazema, que é focada nisso, em desenvolver caminhos para a inclusão e diversidade em projetos culturais, foi muito motivada a isso, a ter uma conversa direta, já que eu tenho dentro dessa loucura toda, eu tenho esse privilégio de, né, ter uma condição social melhor e estar inserida em ambientes majoritariamente brancos, eu tenho esse lugar de letramento, digamos assim. Então, esse passou a ser meu desafio, né? Trabalhar num outro lado. Eu não me vejo como uma mulher protagonista, como uma preta periférica. Eu não posso estar numa linha de frente, eu não posso estar num front ali debatendo o racismo estrutural como pessoas que têm uma série de demandas que eu não tenho, né, frente ao racismo. Então, eu encontrei o meu lugar justamente nesse diálogo, nesse meio do caminho. Eu posso falar uma coisa? Por Que eu favor. acho muito interessante essa perspectiva que você traz, porque teve uma vez que, numa situação que eu sou do subúrbio, então eu entendo muito essa proximidade com a Zona Sul e, ao mesmo tempo, essa distância, entendeu? Existe uma distância grande. Então, por exemplo, algumas pessoas achavam que minha mãe, além do trabalho dela, ela fazia questão de falar, olha, a sua filha está fazendo balé, seu filho está tocando piano, leva para assistir alguma coisa, né? Porque ela fazia várias atividades ali. A gente cansou de levar pessoas para dançarem lá, pessoas para, né, iam por obra e graça dos meus belos olhos, porque nunca teve nenhum tipo de fomento, né? Essas bolsas que se dão, que às vezes tem convênio com prefeitura, com o estado, nunca teve isso. Então, muitas vezes, assim, tinham situações que eu sei que, assim, que pelo menos Nova Iguaçu tem um dinheiro vindo do comércio, de fontes, e culturalmente teve sempre falhas ali. As pessoas, eu agora, desde que eu fui chamada para dar esse depoimento para, né, pro documentário sobre a minha mãe, eu estou vendo que também está mudando, as pessoas estão querendo resgatar. Então, a ideia assim, ter um núcleo cultural lá também, né? E, inclusive, eu faço parte à distância, assim, de um núcleo que está se formando para ver se faz alguma coisa mais constante, né? Que não seja muito picado. Então, assim, teve uma vez que essa história da distância, né? Mas o municipal é muito longe, né? Aí depois você ouve a pessoa falar, não, eu fui no shopping tal, na Barra, comprar esse sapato. Entendeu? Então tinha essa coisa meio esquisita, né? E uma vez eu trabalhei muito com coral de empresa, né? Muito. Assim, criei meus filhos durante mais de 10 anos sendo pianista de coral de empresa, que era um trabalho que todo mundo achava menor. Eu falei, olha, menor é eu não ter dinheiro para sustentar minhas crianças. Então, trabalhei em vários, assim, várias vezes. O Marcelinho sabe que ele me substituiu. Era seu suboficial uma época, hein? Oficial, exatamente. Coral criou o Marcelinho, inclusive, também, né? Ajudou a criar o Marcelinho. Eu Ajudou tinha também. 12 anos. Exatamente. Precoce. Então, uma vez, teve uma daquelas pessoas no meio que que teve um comportamento assim abrupto. Aí eu pensei assim cá comigo, falando umas coisas que não tinham conexão, como essa questão da distância, né? Aí eu falei assim, meu Deus, isso é coisa de suburbano.
Aí uma pessoa falou, nossa, você é preconceituosa. Eu falei, não, eu sou suburbana. Eu sei, porque isso que acontece. Então, é como você fala, você não é periférica, mas você sabe o que acontece, você está atenta a isso. Quer dizer, eu não moro há muitos anos, mas a gente sabe que tem uma coisa arraigada que, enquanto culturalmente a gente não tiver essa independência, né? essa, essa independência que eu falo de você não julgar, entendeu? De você, na verdade, tentar soluções, fica um ranço, entendeu? Fica um ranço. Então, eu gostei muito de ouvir você se posicionar, entendeu? Que, assim, de você ser da Zona Sul e você também ter esse respeito por esse outro lado, que é o que eu tenho. Eu tenho muito respeito, mas a gente sabe como é, não sabe? Então, eu queria só que você completasse se eu estou no caminho Primeiro, certo. eu tô emocionada de ouvir você tecendo elogio para mim. Muito obrigada. Imagina, é Vai cair uma verdade. lágrima aqui. É a verdade. Mas é isso. Eu lembro que quando eu fazia produção, né, quando eu estava com artistas e tal, e eu ia muito a espaços, equipamentos na Zona Norte, no Rio de Janeiro. É um público tão especial, é um público tão maravilhoso, que tem mais interesse, é um público que busca mais, que te instiga mais, né? Que vai atrás do artista e provoca, e pergunta, e consome. E falta tanto, né? Falta tanto investimento nessa área, gente. Assim, Sim. a gente lembra das lonas culturais quando elas surgiram. Que coisa maravilhosa, né? Eram espaços super democráticos, as pessoas podiam ir, as famílias inteiras. Eu lembro que assim, era recorde de venda de disco naquela época, né? Na época que existia disco, se vendia disco. Então, é muito louco isso, né? Essa falta total de olhar para uma população que é tão maravilhosa e é tão interessada e que está ali e que não tem, né, um investimento público. É como eu digo que na aquarela dessas pessoas tá faltando aquelas cores, né? Tão faltando umas cores ali que elas têm direito. Elas têm direito, entendeu? Então, eu via como era difícil sustentar a escola lá, né? Sabe, fazer aquele meio termo para que outras pessoas tivessem acesso. Era muita doação, você se doar e o professor se doando também, né? Então, é uma luta. Continua. E as pessoas não entendem que a acessibilidade, quando a gente traz esse conceito, a gente não está falando apenas de acessibilidade física, no caso de pessoas com deficiência, Não. a gente está falando de todos os tipos de acessibilidade. Financeira é uma muito importante, né? Você desenvolver meios. Eu costumo fazer eventos que eu coloco na minha planilha, vejo valores de ingresso, aí eu penso, poxa, mas essas pessoas, eu baixei tanto o valor do ingresso, será que elas vão ter como consumir? Eu lembro que na Casa Natura, quando a gente inaugurou, eu tive uma conversa com a Maria Gadu, amiga querida, maravilhosa, que é uma pessoa assim, né? Quem conhece sabe que ela é um ser humano único. E ela falou, Mi, alguns meses depois da inauguração, eu estava com tanto medo das minhas manas não conseguirem vir aqui na casa e consumir, e beber, e comer, porque é um lugar que, né, é muito bonito, tem uma arquitetura, sushi e tal. E aí agora eu vejo o cuidado de vocês, assim, com relação a valor do preço, não só do ingresso, mas do que a pessoa consome ali dentro, né? Falta muito esse olhar, né, do todo. Demais. Michele, eu queria continuar perguntando para você. Você falou do seu projeto do Sementes, né? E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, que você falasse se assim, a gente tem uma pergunta aqui que a gente separou, que é o seguinte: como você acha que é possível favorecer o desenvolvimento de uma cadeia produtiva que seja antirracista e antimisógina? E eu acho que isso tem a ver com o teu trabalho, né? Se você Sim. pudesse falar como que você já pratica isso e como que você acha que isso ainda pode ser melhorado, pode ser desenvolvido, né? Fala pra Então, gente. eu acho que assim, o ponto principal é você precisa contratar pessoas. Se você não tem nos seus núcleos pessoas pretas, tem alguma coisa errada. Se você não tem LGBTs nas suas equipes, se você não vê pessoas com deficiência, se você não vê pessoas 60 a mais,
alguma coisa está errada, né? Se você não tem essas pessoas na frente da tua marca, da tua empresa, do teu projeto artístico, da sua ficha técnica, você não está fazendo o caminho certo e natural, você não está sendo inclusivo. Eu tenho participado de muitas curadorias de projetos, né? Analisando a qualidade artística, e muitos deles, ainda bem, têm se voltado muito por essa questão de inclusão. E aí eu vejo que muitos agentes culturais ainda não entenderam, de fato, como se torna um projeto acessível, como se torna um projeto, se faz um projeto diverso, sabe? Porque se você não parte desse princípio, que se você não tem esses olhares em cargos de gestão, de decisão, em cargos que pensam criativamente os projetos, você não vai trabalhar isso de uma forma abrangente. Então, acho que o primeiro passo, se é que eu posso dar um conselho como são vários, né? Mas para mim o mais importante é a contratação das pessoas que fazem parte dos ditos grupos subrepresentados, sabe? E aí é você pensar em equidade, pensar se você tem um número equilibrado de gênero, né? De homens e mulheres, cis e trans, se você está trazendo inclusão racial, e aí eu estou falando de pretos, pardos, indígenas, se você tem esse olhar, né, para pessoas com deficiência nas suas equipes, se você possibilita isso, se você está disposto a isso, né, que é um passo super importante, requer adaptações. A gente sabe que projeto, quando você conta com patrocínio, as coisas são mais fáceis. Quando você tem, né, investimentos em bilheteria, tudo, né, ou vai na raça, o artista, é tudo muito mais difícil, mas você tem que se propor a isso, né, entender como é que eu posso pensar e não incluir pessoas 60 a mais. Olha a Maria Tereza dando aula para a gente aqui, sabe? Uma mestra, está no auge, está no máximo da potência dela, assim, tipo, e vai muito longe. Então, eu acho que a gente tem que se abrir a isso, a pensar na composição dos nossos times, dos nossos pares, das nossas equipes, olhar com quem a gente convive. Tudo isso é muito importante para a gente começar a pensar em inclusão. Ótimo você falar isso. Só complementando também essa pergunta, porque isso você está falando de quem está produzindo o projeto, né? Mas ainda bem que agora chama a atenção, né, quando a gente vai no lugar e que a gente vê, poxa, peraí, tem pouco preto nessa plateia aqui, assim, né? Então, o que está acontecendo? Por que não tem negros assistindo esse show? Qual foi o recorte, assim, né? Onde que a gente criou uma barreira aí, né? É uma barreira no acesso na divulgação, no acesso do local, é um lugar que já tem um apartheid na cidade, é o preço, é o tipo de arte que está sendo veiculado ali, que não fala aquelas pessoas. Então, ia te perguntar sobre isso, assim, né? Como que, do outro lado, você falou desse lado, contratando, né? E para o outro lado, assim, né? Para gente possibilitar o acesso cada vez mais a pessoas negras, assim, né? E especialmente para esses lugares, para esses espaços que a gente percebe que são mais frequentados por brancos, assim. Eu acho que a inclusão de políticas públicas é fundamental que a gente tenha isso. Eu quero trazer aqui uma lembrança que me veio aqui muito forte, Alfredo, da gente num restaurante super bacana que você me levou para conhecer em Salvador. Não vou falar nomes, né? Não vou aqui entregar, mas que eu era a única pessoa preta no restaurante. Um restaurante caro, né? E na época a gente não falou sobre isso, nem comentei sobre isso, mas é isso, né? Como o dinheiro dita. Então, a partir disso, eu acho que ter essa perspectiva de como você pode trabalhar valores menores, né? Você que é artista também constrói isso junto com a sua equipe de produção. Pensar em cota, a gente tem que ter política de cota. Isso é fundamental para que a gente consiga ter esse equilíbrio até um certo momento, a gente realmente ter a inclusão como um ponto normal, natural, né? A gente ter essa divisão equânime, né? Então, eu acho que pensar muito quando você desenvolve um projeto em todas essas frentes, né? Desde o momento que você começa a elaborar e pensa, cara, em que espaço eu vou fazer? Ah, mas esse espaço ele tem acesso, ele tem rampa, ele tem elevadores? Como é que é a condição para uma pessoa, né, com deficiência entrar e participar? Ela vai se sentir à vontade? Eu acho que isso tem que partir do artista também como uma linha de pensamento, uma frente de pensamento. Da mesma forma que as equipes
precisam incluir, contratar, eu acho que a equipe técnica tem que ter dentro essas pessoas, né? Que elas vão ajudar a determinar caminhos, vão começar a construir narrativas completamente diferentes, né? A gente vê hoje narrativas muito eurocentradas aqui no Brasil, né? Muito com essa perspectiva branca, eurocêntrica e tal. Então, a partir do momento que você traz para dentro da equipe também, você começa a ter atenção a esse tipo de coisa. Poxa, se você tem uma pessoa de periferia dentro do seu grupo, do seu, né, da sua banda ou da sua equipe técnica, e você começa a discutir essas questões, vão vir uma série de ideias e de sugestões que você, a partir disso, vai começar, não, realmente, eu estou repensando aqui, a gente tem esses valores de ingresso, mas a gente pode ter uma cota diferente, né? Então, eu acho que esse é o único caminho possível. Brilhante, Michele. Estou adorando esse papo. Estou aprendendo muito contigo. Porque, né, nós que somos, acho que o Alfredo também compartilha isso, a Tereza, nós artistas hoje, nós somos um pouco produtores, um pouco empresários, um pouco, a gente lida com todos os meandros, né, de se realizar um espetáculo, né? Então a gente tem que ter esse olhar, mudar esse olhar definitivamente, né? E que isso seja uma coisa que seja a praxe, né? Acho Sem dúvida. muito, E acho muito. vocês, artistas, hoje em dia, têm que estar à frente desse cuidado com a imagem, né? Nessa coisa de criar conteúdo, que está sendo muito requisitada e é um ponto muito importante hoje para a comunicação dos espetáculos de vocês. Então, tudo isso tem que ser construído com vocês. Quando você vai produzir um conteúdo, você tem que estar ligado se você colocou uma legenda ali, se todo mundo tem acesso ao que você está falando, se isso está chegando nas pessoas, sabe? Isso é muito importante. Vocês estão à frente. Acabou aquela era dourada do investimento pesado de uma gravadora. Não existe mais, né? A gente está vivendo um outro momento, principalmente artistas independentes. Então, eu acho que é partir desse princípio, que você, como gestor da sua carreira, junto com empresária, enfim, com uma equipe, tem que ter esse olhar também. Posso falar uma coisa que eu me lembrei quando Mas você estava falando sobre acessibilidade, né, não só física, mas esses pontos todos que você tocou? Eu me lembrei que tinha uma série na Funarte de música que eram 2 projetos. Era o projeto Pixinguinha, né? E o projeto chamava Rede Nacional da Música, que eram concertos. E geralmente eles misturavam assim, a pessoa que tirava o primeiro lugar no concurso, mandava para fazer uma turnê. Então tinha umas turnês de uns lugares que eram as preferidas das pessoas que tinham mais nome, né? Era Salvador, não sei o quê, aí Recife. Tal. Aí tinha assim, eu toquei. Primeira vez que eu fiz a Rede Nacional da Música, fui para Rio Branco. Isso nos anos 80. Rio Branco, Porto Velho, Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Cuiabá, Campo Grande. Aí foi a Santarém, Belém e tal. E quando eu fui tocar em Santarém, o secretário de Cultura, super simpático, recebeu a gente. Depois marcou de uma maneira da gente ficar lá para conhecer Alter do Chão, que é um lugar maravilhoso. Então ele fez questão, ele falou, não, toca sexta, vocês ficam sábado, domingo, aí domingo vocês vão para Belém, passam a semana lá para dar um curso e depois fazer o concerto, né? Aí eu toquei em Santarém, era um trio, era eu, o Fernando Brandão na flauta e o Joaquim Abreu na percussão, né? Então, colegas muito queridos, né? E aí a gente preparou um programa que a gente misturava assim, ticoria, tocava um pouco de música brasileira, eu já tocava lá nos Nazarés, as coisas e tal. E aí, lotado, né? Em Santarém. Primeira capa de jornal, não sei o quê. Aí a gente tocou e as pessoas assim, Claudinha, a gente acabou o concerto, aí foi cada um pro camarim, né? Aí eu falei, gente, aplaudiram tão pouquinho, eu pensando, né? Mas eu falei assim, eu fiz, foi bacana, o concerto foi bacana. E os dois estavam no outro camarim, né? Eu no meu e os dois lá. Aí o produtor
veio o produtor local. Você tinha sempre um produtor local para receber e tal. As pessoas não foram embora. Eu falei, mas por que as pessoas não foram embora? Porque elas querem bis. Eu falei, então você vai lá, você volta lá e fala para elas que elas têm que bater palma e gritar, porque senão a gente não vai voltar. Então você vê assim, é tanto medo de se manifestar, porque um concerto é uma coisa que você não, né? Você tem que respeitar, mas é um respeito que Deus me perdoe, sabe? Aí, desde esse dia, eu falei assim, eu vou começar a conversar muito nos meus concertos. Vou começar a falar muito. Vou descontrair. Porque aí nós voltamos, aí eles começaram. Eu falei, não, vai, manda, fala para eles, ó, eles só voltam se vocês aplaudirem e pedirem, porque ninguém levantou. Aí gritaram, bis, a gente voltou, tocou. Aí eu ainda falei umas coisas, obviamente tentando ser muito generosa, carinhosa, né? Mas para você ver essa questão da música de concerto, como às vezes ela é disseminada, de que você não pode, você tem que bater palma baixinho, tem que ficar quietinho, não, bater palma você pode palma. Eu falei, gente, ó, pode bater palma de novo? Eu falei, é isso. Aí teve um outro concerto didático que eu fiz que tinha um monte de adolescentes de escola pública. Aí no início era aquela conversa, aí eu tocava bem pianinho. Então. Aí eu falei, olha, queria primeiro agradecer e tal. Agora eu queria que vocês olhassem a sala. Vocês estão vendo alguma caixa de som? Ai, todo mundo procurou. Falei, tem caixa de som? Não tem. Eu falei, pois é. Então. O som só vai sair daqui do piano. Eu tive que dar essa explicação. Se vocês falarem, nem eu vou me ouvir. Então, a gente tem que fazer uma força, porque tem horas que eu vou surpreender vocês. Eu vou tocar pianinho, tem horas que eu vou tocar mais forte. E isso aí que vai ser o barato da história, entendeu? Porque não tem botão de volume aqui. Não vou poder fazer. Eu toquei o resto do concerto, foi um espetáculo. Eu falei, gente, porque muitas vezes essa política que você fala de você dar acesso, você também tem que intermediar. Você tem que ter alguém que intermedie esse contato. Senão você pega um bando de adolescentes, 14 a 17 anos, fala, vai assistir um concerto agora, vão! E os professores todos lá atrás. Então agora eu tenho regras. Os professores têm que ficar espalhados no meio dos alunos e eles têm que saber para onde eles vão, o que às vezes eles não sabem. Então, eu acho que isso tudo que você está falando está me chegando à cabeça com essa desinformação que cai no colo do artista e você fala assim, que falta de respeito, que não sei o quê. Não é, gente. É simplesmente você dizer aonde você vai. Olha, você vai assistir um concerto, vai ter uma pessoa tocando piano que é acústico, né? São pequenas frases, só foi o que eu falei lá e o que resolveu. Então, a partir dessas minhas experiências, eu falo. Todos os meus concertos eu falo. Pode ser na Sala Cinemerés, na Sala São Paulo, fora do Brasil, eu falo e falo. O que eu achar que eu devo falar. Porque eu acho que eu nunca sei quem está ali. Entendeu? E você percebe esse teu viés aí de educadora, né? Que você Sim. herdou. Que falar é isso, né? Você está ali... Você não está só se comunicando, você está educando essa plateia, né? Exatamente. Então, eu aprendi porque... Talvez porque eu goste e talvez também porque eu tinha que fazer isso para poder tocar direito. Porque não é bom, assim, você, né, fazer um concerto vendida sozinha ali, sem botão de volume. Então, eu acho que toda essa política também tem que ter essa intermediação e não jogar as pessoas. Tem lugares que são fantásticos, que já tem uma pessoa que faz esse trabalho, né?
Então, é maravilhoso. A Neném Krieger, ela é mestra, ela sempre bota um intermediador para fazer quando ela faz conselho didático. Então, é uma coisa que faz muita falta. E muitas vezes fazendo essa Rede Nacional da Música, era um concerto didático e um concerto para os adultos. Era igual. Eu fazia exatamente a mesma coisa. O fagotista que eu toquei, ele entrou com a malinha e montou o fagote na frente das crianças. Que legal. Foi um show. Foi o Rapopó, Ricardo Rapopó. Grande amigo que mora na França hoje. Então, quando a gente olhou aquela catedral, não tinha ainda os auditórios que tem hoje lá em Rio Branco. A gente olhou aquela catedral com criança. Tinha, sei lá, umas 1000 crianças uniformizadas. Eu falei, Rapopó, tô morrendo de medo, vou mudar o programa inteiro. Aí a gente foi no camarim, mudou tudo. E eu falei, você vai entrar sozinho. Aí ele entrou, ele também muito gosta de falar e tal. Então, eu acho que é isso, assim. E eu aprendi isso cedo, graças a Deus. Com 20 e poucos anos, eu já tinha aprendido isso. E bacana você falar isso, Tereza. Quando vocês falaram sobre esses equipamentos também da Zona Norte, das lonas e tudo mais, eu tinha me lembrado justamente desse episódio que eu tinha passado quando, no projeto Pixinguinha, eu fui designado para viajar pela região norte. E eu também fiz Rio Branco, Boa Vista, Macapá. Novinho, por isso. E é claro que o universo da música popular é um pouco diferente nesse sentido, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade. Mas o que eu ia falar é justamente aquilo que vocês pontuaram lá no início. As pessoas estavam ávidas por ouvir aquilo. Eu me lembro que a plateia em Rio Branco, acho que foi a plateia mais calorosa da minha vida. As pessoas não iam embora. As pessoas ficavam lá aplaudindo, você voltava, o sujeito aplaudia, você voltava. Então, realmente, esse tipo de tirar, né? Essa coisa de tirar do centro, assim, as coisas, né? Acho que é muito importante também para que a gente traga para essas pessoas a proximidade da relação com o artista. Marcelinho, você ia fazer uma pergunta? Alfredo, não é o que eu quero dizer, que a gente está com o tempo já, ó, quase acabando. Quando o papo é bom, gente, corre, né? Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer, antes da gente começar a finalizar, mais uma pergunta para fazer para Maria Tereza, que eu vou pegar as últimas perguntas aqui, vou fazer tudo numa só, tá? Bom, você teve a ousadia, né, de gravar a obra completa do Ernesto Nazaré, né, que é um projeto de talvez um dos projetos mais importantes assim para a memória brasileira, para o piano brasileiro, né, considerando ele um dos pais do choro, um dos pais da linguagem da música popular brasileira, né? E a gente não pode deixar de citar, já que estamos falando aqui com duas mulheres, a essa mulher que foi a mulher da música brasileira, que é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga tem um papel importante, não só como pianista, como regente, como compositora, mas ela foi fundadora da primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais. Né? Isso é uma coisa, uma mulher assim virtuosa, né? Que mulherão da porra, né? Como a gente fala. E você tem uma relação muito forte com a obra da Chiquinha, né, Tereza? Assim, tanto na sua interpretação das obras dela na minissérie da televisão que fizeram, né? Acho que, se não me engano, foi na Globo. E você gravou a obra dela em discos, você tocou ela certamente em muitos concertos pelo Brasil, pelo mundo. E aí eu pergunto, tudo numa pergunta só. Qual a influência dela na tua vida artística, né? Você que tem mais de 30 discos lançados, essa pianista reconhecida, é professora de uma universidade hoje, uma educadora. Então, assim, onde que a Chiquinha Gonzaga te inspira, assim? Fala sobre a Chiquinha, fala sobre ela na tua vida. Ela me inspira em vários aspectos, né? Primeiro, porque a gente fala de o empoderamento da mulher, né? E outro dia eu falei numa entrevista, eu falei, gente, a Chiquinha, para mim, é a mulher mais empoderada que eu já vi aqui no Brasil. Sinceramente, porque, na verdade, ela foi muito fiel aos propósitos dela. Sempre. Musicais, sociais. Ela enfrentou
um divórcio completamente absurdo. Ela foi uma mãe que perdeu os filhos porque não tinha como ela ficar com os filhos. Então, assim, mas mesmo assim, ela encontrou na música e na fala dela política, né, no envolvimento dela, porque ela era abolicionista, e eu acho que a música dela, a música de teatro dela, principalmente, ela escreveu coisas para piano maravilhosas, né? Inclusive, foi a primeira edição que eu fiz de obra de música que eu fiz na minha vida, que foi Chiquinha Gonzaga para Todos, que eu peguei algumas músicas dela e facilitei, porque não tem música para iniciante, então eu fiz assim 4 volumes, e foi um trabalho que eu me debrucei sobre a obra de piano para ela. Mas antes eu já tinha me debruçado sobre a obra para teatro, né? E o que eu percebo é que ela não tinha medo. Ela não tinha medo de nada, de ninguém. Ela tinha absoluta certeza do que ela tinha que fazer. Então, os filhos foram tirados dela. No final da vida, as filhas tentaram se reaproximar, mas ela não se dobrou, porque ela falou que ela viu que havia um interesse além de conhecer a mãe, né? Então, ela falou: eu não as reconheço, eu não as criei. Então, já tinha um interesse sobre. Ela foi uma pessoa de sucesso. Olha, e você não vê uma matéria de jornal da época que denigra, que deixa a imagem dela cair por terra. Não. É Francisca, Dona Francisca, tudo. Chiquinha, nem sempre é ela chamada de Chiquinha, né? Dona, maestrina, compositora. Então, eu acho que ela conseguiu tudo que ela podia na época, e ela foi respeitada, foi muito respeitada. E conseguiu sucesso em vida. Então, primeiro, ela não se vendeu nem a casamento, nem a nenhum político, nem a nada. Ela na verdade, ela teve uma retidão de comportamento na vida dela, que eu vou te falar, é uma coisa difícil na posição dela não cair em tentação, né? Ela amou quem ela achou que devia, ela casou quantas vezes, ela teve os romances que ela quis, ela teve os filhos que ela quis, e ela no final arrumou um companheiro, sim, muito mais novo que ela, e que graças a ele o espólio dela foi preservado. A verdade é essa, a gente tem que agradecer a Joãozinho todos os dias, porque ele guardou tudo. Então, assim, ela foi amada, ela foi respeitada. Então, assim, eu não sei nem por onde começar, como é que essa mulher conseguiu tanta coisa. Eu acho que ela nunca se calou, na verdade, né? E ela, qual era a arma que ela tinha? Né? Diante de um pai poderoso e um marido que não reconhecia. A arma dela era o quê? Trabalhar. Era a música, foi a arma dela. Então, assim, uma das guerras mais bem-sucedidas que pode ter acontecido, né? E ela foi reconhecida. Então, assim, Mas a que custo, né? O quanto essa mulher sofreu, né? quanto essa mulher sofreu, e ela, assim, você sente que várias fotos, por exemplo, naquela foto que ela tá nas Bate, só tem ela de mulher. E o Joãozinho lá no cantinho. Joãozinho lá. E assim, ela, com a relação de amizade dela com o Calado, que foi quem abriu as portas para ela entrar na música popular. Porque tem sido feitas muitas pesquisas recentes sobre a vida da Chiquinha como pianista, que é uma coisa que não é muito falada, né? Ela como professora, ela como pianista. E o Vandrei Braga, que é o que criou o site da Chiquinha, ele é um pesquisador assim
é voraz sobre esses buracos que a gente vê, né? E a Chiquinha pianista só tocava em café mesmo. Então tem relatos dela tocando a quatro mãos com pianistas de concerto, de participar de concertos também. Então, eu tive acesso a uma das músicas que ela tocou a quatro mãos, era uma coisa difícil. Então, quer dizer, ainda há muito que se descobrir sobre Chiquinha, viu? Ainda há muito que se descobrir. Inclusive, tem sido feito trabalhos pesquisando biografias dela mais antigas, né? Que às vezes tentam embranquecê-la, né? Então, isso ainda vai ter muita coisa descoberta. Assim. Eu espero que não acabe nunca, porque do jeito que ela enfrentou o que ela teve que enfrentar, essa história ainda tem muito desdobramento, entendeu? Então, assim, a inspiração dela é quando eu toco, a criação melódica dela, harmônica, o bom humor dela nas músicas é uma coisa impressionante. Como ela consegue ter diferentes estados de espírito, né, na criação. Isso eu estou falando da obra para piano, né? Então, assim, como ela foi para o teatro e musicou letras que, que assim, teve diretor de teatro, que eram os que encomendavam, que ela escreveu a música e que ele não quis esperar dela. Era de uma mulher que tinha escrito a música, não estreou. Então ainda tem isso. Tem as coisas que a gente conhece, que ficaram, e tem as obras que não foram. Entendeu? Porque o dono do teatro falou, uma mulher não quero, tira. Simplesmente, não é boa nem ruim, é porque é mulher. Então, é duro, né? A gente Mas hoje... quanto... Desculpa, Marcelo. Não, vai lá. Eu ia falar isso. Quantas outras mulheres que não tiveram um Joãozinho na vida tiveram sua obra simplesmente Mas, no lixo, né? Quantas outras Chiquinhas Gonzagas não existiram que simplesmente não sim, sobreviveram ao tempo, né? e muitas. Eu andei fazendo umas pesquisas sobre mulheres amadoras, porque não podiam ser profissionais, a maioria eram amadoras, que tem várias partituras disponíveis lá no arquivo do MIS, coisas de família que chegaram nas minhas mãos de pianistas que editaram partituras, mas que nunca viraram profissionais porque tinham família e o marido não deixava. Era feio. Então, tem essa questão também. Mas eu acho que elas todas foram muito bem representadas, né? É uma pena que nem todas, eu acho que cada pessoa sabe aonde que consegue chegar, né? Então, ela soube onde ela poderia chegar. E às vezes, assim, as pessoas são diferentes, têm limites, têm compromissos, tem uma série de coisas que não viabiliza essa luta que ela conseguiu ir até o fim, né? Então, eu acho que são as circunstâncias, é você estar na hora certa, com a pessoa certa, né? Tem uma série de fatores aí, né? Você trouxe isso da luta, eu acho que essa energia que foi deixada por ela e por outras, né? A Dona Ivone, tantas outras, está reverberando hoje na gente, né? Mulheres que estão aí se colocando, se lançando à frente dos projetos, compositoras, cada vez mais a gente vê um número crescente de compositoras, intérpretes, mulheres que se posicionam como instrumentistas, que era uma coisa que antigamente era um lugar muito delicado. Então, essa energia está aqui, hoje em dia, né? Nesse Sim. crescimento. Uma coisa que você falou interessante da instrumentista, né? A instrumentista com a questão da maternidade, né? Também isso é um capítulo à parte, né? Então, eu tenho muitas colegas que tinham que sair de casa para estudar. E eu sempre pensei assim, não posso sair de casa para estudar porque meu instrumento é em casa. Então, eu vou ter que dar um jeito aqui. Aí, só por curiosidade, eu vou contar. Eu ia para o piano estudar, aí eu avisava assim, quer falar comigo, fica em pé aqui que eu estou te vendo.
mas eu vou falar na hora que eu puder. Aí dava uma pena, às vezes, uns 2 pequenininhos, aí vinham ficar do lado, assim, com o dedinho levantado, assim. Porque eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Um apartamento que eu morava era minúsculo, com eles pequenos, então, piano na sala, que tinham 5 portas, mas tem que ter muito foco, sabe? Muito foco, e porque é tudo para dar errado, é tudo para não acontecer. Mas eu acho que essa luta ela continua, né? Porque, como você fala, né, Michele, é uma educação conjunta, é passar um pouco para o outro lado para enxergar como o outro te vê, né? E saber o que você pode atingir, o que você ainda não pode ter, você tem que atingir outras coisas antes de atingir, às vezes, o ponto crucial, né? É um trabalho de formiguinha, mas está dando certo. Tá dando certo. Nós não estamos aqui? Está dando certo. História é implacável. O protagonismo feminino está aí, né? Então, estou muito, muito feliz de ter recebido vocês aqui. Acho que o Alfredo compartilha também desse sentimento, dessa mesa maravilhosa. Essa é a mesa Pixinguinha, né? Essa é a mesa Pixinguinha, representada hoje por 2 mulheres maravilhosas, Maria Tereza Madeira e Michele Muri. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Lembrar que esse é o Festival Fibra, Festival Instrumental Brasil. E, bom, a gente já falou dos patrocinadores, Alfredo? Não, só agradecer ao Instituto Cultural Vale, muito obrigado, agradecer a Sarau e agradecer a Andréa Alves, idealizadora desse projeto também, Grande mulher. Essa é empoderada. Essa Viu? é maravilhosa. Ele Essa é lidera uma maravilhosa. equipe assim que eu amo, Vivi, Nossa. Felipe, Dani, Masbo, Bruno, tem uma galera, Sarau toda. Queria agradecer muito porque fazedores, hein? Sim. Com essa grande líder. E coisas que ficam marcantes, né? Na cultura da gente, assim, no nosso convívio, coisas muito marcantes. E que, por exemplo, foi projeto da Sarau fazer Chiquinha Gonzaga em 95. Foi ali que eu conheci a obra do Chiquinha. Andréa sempre pensando à frente, né? A Isso é muito minissérie legal. veio depois. Que legal. Foi ali, Legal. 95. Olha aí, mais um lindo depoimento. Queridos, então um beijo para todo mundo. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui as mesas. Se liga aí na nossa programação das mesas. E um beijo para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigada, Michele. Beijo. Obrigado. Imenso. Obrigada, Alfredo, querida. Marcelinho. Obrigada Adorei. por tudo. Valeu. Beijo, gente. Beijo, queridas.